O título da mensagem de hoje é: Queres ser curado? Uma pergunta direta, uma pergunta especial. Todos temos enfermidades, sejam de natureza física, sejam de ordem emocional, de ordem espiritual. Nós não estaríamos aqui se não fôssemos plenamente saudáveis. Nós viemos aqui porque nós queremos cura. Existem feridas no seu coração e no meu coração que nós acreditamos que aqui encontramos a cura. Mas a pergunta para você nessa manhã é: você quer ser curado? Esse é o título da mensagem. O texto bíblico está no Evangelho segundo João, o capítulo 5, versículos de 1 a 9. Capítulo 5, versículo 1 a 9 diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Esse relato, ele trata de um dos milagres para mim mais encantadores de Cristo. Mais um dos homens anônimos que aparecem nos evangelhos. Jesus é dito no Evangelho de João, há uma preocupação adicional que não encontramos nos demais evangelhos. Vale lembrar que quando o Evangelho de João foi escrito, já no final do primeiro século, os demais evangelhos, também chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há quase 3 décadas. Então, por último, fechando aí o Novo Testamento, João escreve o último livro do Novo Testamento, que não é o Apocalipse, é o Evangelho segundo João. Havia entre a igreja várias filosofias estranhas ao cristianismo que já circulavam na época de João. Haviam vários ataques, e um dos ataques mais perigosos contra o cristianismo no primeiro século era a ideia de que Jesus não é Deus, de que Jesus não é Deus tanto quanto o Pai ou tanto quanto o Espírito Santo. Quando você vê por aí algumas pessoas ou pregadores defendendo a ideia de que o Espírito Santo é uma energia, de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas não é um Deus eterno como o Pai o é, saiba que esses ataques ao cristianismo e às crenças básicas da Bíblia não são de hoje, já vêm de tempos antigos. Então, quando João escreve o seu evangelho, ele tem uma preocupação principal em apresentar Jesus como Deus. Ele é o Filho de Deus, que é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Ele então utiliza 2 formas no seu evangelho para deixar claro esta verdade. Uma das formas que ele utiliza é usando a expressão eu sou. Quando João usa essa expressão no seu mesmo evangelho que ele escreveu, no capítulo 8, verso 58, as pessoas ficaram tão assim impactadas com essa declaração eu sou, que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque ele disse assim: olha, antes que Abraão existisse,
eu sou. Essa declaração de Jesus dizendo eu sou, já vem desde aquele momento em que Deus se apresenta a Moisés lá no Monte Horebe. Quando Moisés perguntou, qual é o seu nome se perguntarem para mim? Ele respondeu, eu sou. Nós sabemos que o nome de Jesus, o nome de Deus, não é traduzível, eu diria assim. Ele é colocado na Bíblia com 4 letras. Um Y, um H, um W, um H. Não há uma tradução para o nome de Deus. As nossas Bíblias costumeiramente colocam Senhor. Então alguém dizer que Deus só pode ser chamado de Senhor, o Yehoshua, ou Yahweh, ou sei lá, outro nome que você possa escolher, não é correto. Deus se apresenta em várias circunstâncias com nomes diferentes. Ele pode ser chamado de Emanuel, ele pode ser chamado de Pai da eternidade, ele pode ser chamado de pastor, ele pode ser chamado do que você precisa, médico, advogado, juiz, do que você precisa, amigo. Deus não tem essa dificuldade, Deus tem vários atributos que ele se apresenta. Então João, ele começa nessa primeira apresentação do seu evangelho a mostrar para a igreja que todos os atributos do Pai, o Filho também tem. Então, se o Filho tem todos os atributos do Pai, o Filho, então, é Deus como Pai. Então, ele declara, eu sou pão da vida. Você vai encontrar 7 vezes João declarando, eu sou, para Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Estas declarações João utiliza para mostrar que tudo o que o Pai é, o Filho também diz que é. Mas não para por aí. O Filho não só fala que possui os atributos de Deus, o Pai, ele mostra em obras que ele também faz as mesmas obras que o Pai tem poder de fazer. Agora então João, ele de maneira estratégica, de maneira inteligente, ele seleciona 7 dos vários milagres que Jesus realizou. Todos nós sabemos, de acordo com o Evangelho segundo João 21, verso 25, que nem todos os milagres que Jesus Cristo fez estão relatados nos Evangelhos. Tudo que ele ensinou não estão relatados nos Evangelhos. Há muitas outras coisas que ele fez e falou que não estão. E inclusive ele utiliza uma linguagem assim hiperbólica, dizendo o seguinte, que se tudo que ele fez e falou fosse escrito, nem o mundo inteiro caberiam todos os livros escritos. Então ele seleciona 7 milagres. O Evangelho de João tem 7 milagres. O primeiro milagre é a transformação da água em vinho no capítulo 2. O filho de um oficial, a cura de um filho de oficial. O terceiro milagre, a cura do paralítico, que estamos destacando agora. Um quarto milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Um quinto milagre, andando sobre o mar da Galileia. O sexto milagre, a cura de um cego de nascença. E o sétimo, ressurreição de Lázaro, que é um milagre, eu diria assim, o mais impactante de todos os milagres fora da sua própria ressurreição. Esses milagres servem para dizer que tudo que Jesus Cristo falou, de fato ele é, porque ele não só fala, ele tem poder para falar e a sua palavra tem poder para realizar. Com isto em mente, então voltamos ao milagre que lemos. Jesus não só tem a palavra de Deus, ele tem o poder de Deus. Você está ouvindo ou estudando, não é só a palavra de Deus, essa palavra se fez carne, habitou entre nós. Essa palavra é viva e com poder para curar, com poder para transformar a minha e a sua vida. No versículo 1, diz que Jesus subiu para Jerusalém, porque havia uma festa ali acontecendo. Em Jerusalém, haviam 3 grandes festas, muito famosas. Havia a Páscoa, 50 dias depois havia uma outra festa chamada Pentecostes. Passado algum tempo depois, havia a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Não podemos assim precisamente dizer qual dessas 3 festas aconteceu esse milagre, mas provavelmente, de acordo com o comentário bíblico adventista, deve ter sido a Páscoa no ano 29. Por que destaquei esse verso?
Destaquei esse verso porque Jesus Cristo, ele é um Deus que gosta de festa. O cristão deve gostar de festa. O cristão deve ser a pessoa mais feliz do mundo. Pessoas que se dizem cristãs, que vivem sempre com a cara meio torta, como se estivesse chupando limão sem gostar, ou comendo jiló sem gostar, embora eu goste muito de jiló, assim, são pessoas que não representam bem o cristianismo. A vida consagrada não quer dizer uma cara sempre fechada. Embora nós não vivamos como cristãos uma êxtase de sentimentos constantemente, mas nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nós temos um Deus e um céu à nossa disposição. Então o povo de Deus deve ser feliz mesmo. O jovem tem que se alegrar, a criança tem que se alegrar, tem que se divertir, desde que seja da maneira correta. Mas Jesus, ele se identifica de maneira muito especial com os que estão sofrendo. É por isso que ele sai da festa e vem ali ao encontro de vários sofredores, e entre eles o sofredor que foi curado. No verso 2, diz que ali havia, junto do tanque de Betesda, um homem que não estava sozinho. Haviam várias pessoas que estavam reunidas ali, pessoas com casos considerados casos sem solução. Curiosamente, ou por ironia, a palavra Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Eu não sei, não posso afirmar aqui, as santas casas de misericórdia espalhadas no mundo têm alguma inspiração nesse relato bíblico, mas de misericórdia ali havia bem pouco misericórdia, porque era na verdade mais um amontoado de enfermos, de pessoas que haviam tentado todas as alternativas possíveis de se tratar, mas não tinham conseguido. Pessoas que haviam enfrentado vez após vez o seu ciclo de frustração. Agora vou ficar bom, e não. Então, quando o caso não havia solução e nenhum médico, então eles finalmente vinham para esse amontoado junto ao tanque de Betesda. O texto então diz no verso 5 que dentre os casos que estavam ali, um caso Jesus deu atenção especial. Fico pensando por que Jesus não procurou alguém que teria um caso menos complicado. Por que não procurou alguém doente há menos tempo? Eu gosto de pensar que Jesus não faz nada de maneira aleatória. Talvez ele escolheu esse caso porque esse era um caso que era conhecido em todo Jerusalém. 38 anos é praticamente uma vida à espera de um milagre. Provavelmente muita gente já soubesse da sua enfermidade e sabia que era um caso sem esperança, sem solução. E esse homem estava ali esperando. Por falar em esperança, todos nós vivemos a vida inteira segurando um punhado de esperança. Vivemos uma vida de espera. Esperamos para nascer, esperamos para crescer, esperamos para casar, esperamos a velhice, esperamos a morte, esperamos a volta de Jesus, esperamos. A nossa vida é uma vida de espera. O problema não está em esperar, porque todos esperam, querendo ou não esperar. Mas a questão é esperar com o coração cheio de esperança. Imagino que no momento inicial esse homem deveria estar todo empolgado. Agora é minha vez, agora é minha vez. Mas depois de tantas tentativas, certamente este era um caso de alguém que já não tinha nem mesmo mais esperança. O homem tinha paralisia. A paralisia eu sempre digo que é uma doença um tanto contraditória. Porque na mente de um paralítico, ele corre, ele anda, ele escala as mais altas montanhas, ele é o maior velocista da história. Na sua mente, ele realiza o gol de placa mais bonito da história. Mas é só na mente. O seu corpo não consegue acompanhar a sua mente. Eu vejo no paralítico uma ilustração do que nós somos. Nós somos pessoas que desejamos nunca tratar mal ninguém, mas vira e mexe, estamos tratando mal. Somos pessoas que quando vamos dormir, oramos e choramos pelos filhos, pedindo que Deus nos dê mais carinho para tratá-los melhor e ensiná-los melhor. Mas vira e mexe, somos pegos de novo fazendo o que não deveríamos fazer. Cada dia a gente com a nossa mente deseja ser o melhor cristão de todas as épocas, mas vira e mexe, somos frustrados com o nosso corpo, que parece ter uma outra lei que opera nele. Não é à toa que Paulo dizia: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu quero fazer, que eu desejo tanto, que eu sonho tanto, idealizo tanto, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, há uma lei na minha carne me fazendo
fazer. Então o texto, um paralítico, eu creio que ele se identifica comigo, com você. Nós somos até certo ponto paralíticos, que tentamos tantas vezes e não conseguimos. Mas o Jesus, o tanque de Betesda, da verdadeira casa de misericórdia, está aqui nessa manhã, junto de mim e junto de você. Me chama a atenção o verso 6, porque no verso 6, eu acho interessante que não é o paralítico que vê Jesus e que chama Jesus. Não é assim. Diz que Jesus vê o paralítico. Eu acho interessante porque eu fico imaginando a cena, né? O paralítico já meio desanimado, talvez até meio dormindo, ou talvez cochilando. Jesus chegou perto dele ali meio silencioso, olhando para ele, e de repente toma um susto, alguém está ali junto dele. Gosto de pensar que a salvação nunca foi uma busca minha por Deus, sempre foi uma busca de Deus por você. Jesus, ele vem ao encontro paralítico. A gente às vezes usa uma expressão que é mais ou menos assim: o dia que eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada e a minha vida mudou. A gente só encontra quem está perdido. Jesus nunca esteve perdido. Não foi você que encontrou Jesus, não fui eu que encontrou Jesus, foi Jesus quem me encontrou. Não fui eu quem vi Jesus, foi Ele quem me viu. Ele chega para o homem e não pergunta inclusive nada sobre a sua doença. Jesus não precisava de um prontuário para poder saber o que havia acontecido. Jesus não perguntou nada sobre a sua doença, porque Ele já sabia de tudo. Deus já conhece todas as minhas dores, Ele já conhece todas as suas dores, por isso que Ele não precisa perguntar. Ele só quer saber se você quer ou não quer ser curado, porque o restante Ele já sabe. Em relação à pergunta no verso 6, queres ser curado? Eu confesso que eu acho uma pergunta assim, às vezes dá uma impressão de uma pergunta meio óbvia. Eu diria assim, meio uma pergunta retórica, aquelas que nem precisam de resposta. Uma pergunta, entre aspas, sem sentido. Como é que você pergunta ao doente se ele quer ficar curado? Se ele não quisesse cura, não estaria ali, você não acha? De vez em quando você encontra essas palavras de Cristo aparentemente sem sentido. Mas se aparentemente as palavras de Cristo não fazem sentido, o problema não está nas palavras, mas está na minha e na sua falta de habilidade de compreender a profundidade do que ele está falando. Quando ele perguntou àquela mulher no meio da multidão, quem me tocou? Parecia uma coisa sem sentido. Tire a pedra do túmulo do homem que está morto há vários dias, cheirando mal, sem sentido. Encha as talhas de água, mas não é água, é vinho. Mandei encher, sem sentido aparentemente. Aqui nos ensina mais uma lição. É claro que a vida cristã e ser um adventista é algo que tem muitas coisas com base na razão. Mas o cristão não pode ser cristão somente com base na razão. Há um limite que está além da razão, que é o limite da fé inteligente. O limite da fé que se apropria de partes que ele compreende, mas em grande parte do que ele crê. O cristão não vive só pelo que ele compreende, ele vive em grande parte também pelo que ele crê. E ali estava Jesus junto deste homem. Também Jesus, ele não ficou falando das causas da doença dele. Dito, você está doente, mas você sabe por quê, não sabe? No versículo 14, mais tarde Jesus o encontra. E Jesus, no mesmo capítulo 5, verso 14, diz assim, olha, você está bem, você está curado, mas não volte para aquela vida que você tinha antes, não, para que algo pior não te aconteça. A vida daquele homem antes havia levado ao seu estado atual de enfermidade. A sua doença estava ligada aos seus pecados. No entanto, naquele momento, naquela hora, não era hora de passar na cara dele. Naquele momento não. Mais tarde Jesus traz isso à tona, mas naquele momento não. Jesus agora ele para atendê-lo. Também Jesus não chega e não discute para ele a sua tolice da sua espera. Porque aquela espera, acreditando que um anjo descia no verso 3 e agitava a água e alguém ficava curado, aquela espera ela era vã e ela era cruel. Por que ela era cruel? Porque só curava os mais fortes, só curava os mais espertos. Deus não trabalha assim. Eu não acredito de forma nenhuma que aquela cura de fato era de um anjo que fazia. Se você observar com atenção, esse verso 3 está entre colchetes. E você sabe o que significa uma passagem entre colchetes. É porque uma passagem entre colchetes provavelmente não está em boa parte dos manuscritos originais.
Acredita-se, inclusive, de acordo com o comentário bíblico adventista, que esse verso foi acrescentado somente nos manuscritos a partir do 3º século. Enfim, eu não quero discutir aqui se o anjo vinha ou não vinha. Isto não é a questão. Jesus não discute, porque tinha sido até então 38 anos de uma espera sem resultado. Inclusive, naturalmente se explica o fenômeno. Na região da Judeia é muito comum encontrar em fontes chamadas fontes intermitentes. Fontes que tem hora que a maré fica um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Então esse fenômeno pode ser explicado pela natureza, que pode ser que algumas dessas fontes atendessem, ou acho que falhou a parte fosse um afluente daquela fonte do tanque de Betesda. Então o texto diz que Jesus não discute, não para, a gente não pode, ao chegar com uma pessoa que acredita muito na sua velhinha acesa, dizer para ela que ela é vã, que a sua crença é uma tolice. Chegar para uma pessoa que anda de joelhos ou faz procissões e dizer que ela está errada. A princípio não, Jesus não faz isso. O versículo 7, então, o homem, depois de ouvir de Jesus a pergunta: você quer ser curado? Ele disse: mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Primeiro ele fala, você percebe que parece que tinha algo que doía mais ou tanto quanto a sua paralisia. Parece que antes de falar da paralisia, ele fala da sua dor, da solidão. Há coisas que doem mais do que uma doença. Há coisas que doem mais do que a paralisia. Lembra-se daquele homem coxo levado por 4 amigos e que colocou na frente de Cristo? E Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Pois se ele voltasse para casa só com a certeza do perdão dele, já estaria satisfeito. Você tem ideia? Há coisas que doem mais do que uma doença física. A solidão pode ser uma delas. O abandono pode ser uma delas. Mas não podemos criticar a família nem os amigos desse homem. 38 anos de espera, quem é que aguenta? 38 anos de espera. Além do mais, eu vejo esse homem olhando na direção errada. A fonte da vida, a fonte da cura, na frente dele perguntando: o que você quer que eu te cure? Mas ele olha para o tanque, olhando para onde não teria solução. Ele se volta para o mesmo tanque que ele tinha passado 38 anos da sua vida sem conseguir. Será que a gente às vezes não faz a mesma coisa? Fica tentando a mesma forma, do mesmo jeito, querendo ter resultados diferentes? Estupidez isso. Quando você faz da mesma forma, fala as mesmas palavras, querendo um resultado diferente, isso é ser estúpido. Quando você quer algo diferente, você tenta fazer alguma coisa no processo diferente. 38 anos olhando para um tanque que não tinha solução para ele. Verso 8, diferente da pergunta aparentemente óbvia, agora a resposta é extremamente, eu diria, entre aspas, absurda. Levanta, pega sua cama e anda. Como assim? Levantar, pegar minha cama e andar? Mas Jesus deu a ordem, a sua voz foi ouvida, ele entendeu a sentença. Claro que a cama dele era diferente um pouco da sua, não tinha colchões de mola ou colchões pesados, era uma esteira. Mas para um homem paralítico, colocar-se de pé já seria extremamente difícil. Andar então sem uma fisioterapia por um tempo prolongado, impossível. A ordem era absurda, mas aquele que deu a ordem tinha poder para a sua voz executá-la. Tiago 1,22 diz que a cura e a bênção não está para aqueles que são apenas simples ouvidores da lei. A cura não é só para aquele que ouve falar de Cristo, é aquele que se apropria, se apodera do poder da palavra de Cristo. A voz de Cristo que deu poder para haja luz, haja firmamento e tudo se fez. Esta mesma palavra estava dizendo para aquele homem: levanta e anda. Eu e você precisamos não só ouvir a palavra de Deus, temos que nos apropriar do poder que tem a palavra de Deus. O versículo 9 diz que aquele homem, ao ouvir a ordem, diz que ele não ficou perguntando, não ficou discutindo, ele imediatamente se pôs a andar. Que fé linda desse homem. Eu venho pensando que o contraste, 38 anos de espera e não conseguiu nem se levantar. Um momento de confiança na pessoa certa, um momento com os olhos em Cristo, a fonte certa de cura e de poder, um instante e já estava em pé. Esse foi o primeiro dos 7 milagres que Jesus fez no sábado. Por que destaquei a questão do sábado? Eu acredito que o sábado é o dia especial que Deus reservou para a cura da humanidade.
Se o sábado não tem sido uma bênção na sua vida, você precisa repensar a guarda do sábado que você tem feito. Como assim, pastor? Você está pregando para a igreja que é adventista do sétimo dia. Pois é, isso mesmo que eu estou falando. O sábado tem sido uma maneira de fortalecer sua vida espiritual. O sábado tem sido uma maneira de você ensinar seus filhos a pregar o evangelho. O sábado tem sido um recurso para fortalecer a sua relação conjugal, a sua relação com Deus. Ou você está fazendo o sábado um grande feriadão? O sábado não é feriadão. O sábado é um dia especial para adoração e salvação sua, da sua casa e das pessoas que você ama. Inclusive era por isso que os fariseus ficavam com raiva de Cristo, porque esse homem havia esperado 38 anos. Que diferença faria ele esperar mais 38 horas? Que diferença faria esperar para o domingo? Era por isso que eles ficavam com raiva de Jesus. Não fiquem zangados quando eu insisto com você dizendo que no sábado à tarde você precisa separar 1 hora para sair com seus filhos e fazer uma visita ao enfermo, fazer uma visita ao idoso, fazer uma visita ao missionária, dar um estudo bíblico. Não se zanguem, é porque é exatamente isso que Jesus fazia. Mas pastor, eu faço durante a semana. Ele também fazia, mas ele fez questão de fazer milagres no sábado, para mostrar que o sábado é um dia especial para a restauração da humanidade. Descanse no sábado, tire um tempinho para o cochilo, não há pecado nenhum, mas não é legítimo você acordar tarde no sábado. Você acorda cedo todos os dias para ir para o trabalho, você não chega atrasado, você não bate ponto atrasado. Então por que 9 horas da manhã você não pode estar aqui? Não é justo você passar a tarde inteira do sábado dormindo, porque o sábado também foi feito para você trabalhar, estar com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Não é justo você roubar de Deus o dia dele. Tire o domingo, feriado, aproveite o sábado, mas especialmente o sábado é um dia de salvação. Se esse homem fosse esperar, ficar achando que estava curado, se ele fosse esperar se sentir curado, você sabe quando é que teria sido curado? Nunca. Se aquele homem tivesse dado uma beliscada nas pernas, deixa eu ver se está boa, deixa eu ver se eu já estou bem para atender a ordem. Se ele ficasse a duvidar, o milagre não teria recebido. Agora sim, eu quero terminar com essa citação do livro Desejado de Todas as Nações, página 203, que comenta esse verso. Olha o que diz a serva de Deus. O homem se podia ver detido a duvidar, perdendo a única oportunidade de cura, perderia. E mais, creu, porém, na palavra de Cristo, e agindo sobre ela, recebeu a força. Ele poderia ficar duvidando, era um direito dele, mas o milagre não teria recebido naquela única oportunidade que ele teve. Ele creu na palavra de Cristo, ele agiu sobre esta palavra, e esta crença e essa ação sob o poder da palavra deu a ele força e o colocou de pé. Eu queria desafiar você em nome de Jesus. Eu não sei há quanto tempo você esteja talvez lutando, talvez problemas de ordem física, de ordem emocional. Todos viemos aqui à espera de alguma bênção, pode ser familiar. Eu quero que você, em nome de Jesus, acredite na palavra de Jesus, porque a sua palavra não tem poder só para falar, tem poder para fazer. Jesus é Deus, não é porque ele só falava que era Deus, não, é porque ele fazia todas as obras de Deus. Nós cremos que o Deus Jesus, o grande eu sou, está aqui presente nesse momento. Eu queria que você dissesse: Senhor, me ajude a gastar mais tempo ouvindo a tua palavra, a agir confiante na tua palavra e a receber do Senhor o poder que eu preciso. Se vai ser imediatamente a cura ou se vai esperar um pouco, não importa, mas eu queria que você, em nome de Jesus, se apropriasse nesse momento do poder de Deus que está disponível a você e a mim nesta hora. A música que eu vou cantar diz que Cristo a ti responderá. Fale com Deus, diga para Ele o que você quer, diga para Ele se você quer ser curado ou não, diga para Ele o que está acontecendo. Você não vai contar nada que Ele já não saiba, mas diga assim: eu tenho esse problema, eu tenho esse drama que eu luto há meses, há dias. No final eu quero orar com você. Cristo vai responder se você pedir. No final eu te convido a ficar em pé e juntos faremos uma oração.
Você já enfrentou o desespero, se ergueu, já falhou e venceu. Mas o vale que é tão frio, profundo, mostra sombras que encobrem seu olhar. E você que tentou lutar sozinho, sabendo cada verso pela fé, sentiu-se machucado, magoado por perder, reacendendo os versos em que confiou. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo, Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Ao invés de perguntar por que sofro, é melhor perguntar para quê. E sua dor aos poucos some ao achar razão em Cristo e triunfar no meio do sofrer. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo, Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Se tudo aqui falhar, busque a Cristo, Ele é mais do que resposta ao teu orar, e seu coração terá a segurança, pois Cristo a ti responderá. Cristo a ti responderá. Eu louvo a Deus porque Jesus veio ao meu encontro. Eu louvo a Deus porque Jesus me viu. Ele veio me encontrar. Antes que você desse o primeiro passo para vir hoje, Ele já deu vários em sua direção. Ele está ao seu lado. Ele te pergunta: você quer ser curado? Não precisa contar a história toda, Ele já sabe. Diga: eu quero e eu creio. E em nome de Jesus, que a poderosa mão de Jesus seja colocada sobre você, e que a voz dele, a sua palavra, restaure a minha e a sua vida nessa manhã. Vamos orar. Deus querido, maravilhoso Pai, obrigado porque o Senhor se fez carne e esteve entre nós, e cremos que o Senhor continua presente entre nós. Nós cremos que o Senhor é o grande eu sou, o grande Deus presente, que nunca nos deixa sozinhos. Com teu olhar de misericórdia, como o Senhor olhou para aquele paralítico, nós queremos pedir que o Senhor olhe para nós neste momento também. O Senhor conhece os meus dramas, o Senhor conhece as lutas de cada pessoa aqui presente. Alguns talvez estejam sofrendo há vários dias, meses ou talvez anos, talvez problemas de ordem espiritual, de ordem emocional, uma luta contra a pornografia, a luta contra qualquer outro vício, a luta para uma doença que já tentou vários recursos e parece que não tem solução.
Nós éramos um caso sem esperança, mas o Senhor veio aqui e nos tornou um caso esperançado. Nós éramos pessoas condenadas à morte, mas o Senhor veio e morreu para nos dar vida eterna. Portanto, nós cremos na Tua palavra, nós confiamos no Teu nome, e nós queremos, pelo poder da Tua palavra, nos colocar de pé e andar na Tua presença, restaurados pelo poder de Cristo Jesus. Que o Senhor continue a abençoar esta igreja, para que possamos continuar a estudar, a crer na Tua poderosa palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.